Oi, pessoal. Hoje eu queria falar com vocês sobre Do Laço ao Abraço, nosso documentário que teve essa última exibição no dia 13 de dezembro, às 10 da manhã. Foi uma exibição muito especial, por ter sido a última do ano e por a gente ter se surpreendido muito positivamente com o resultado do filme neste ano de 2025. Eu vou contar para vocês. Nós exibimos esse filme pela primeira vez em agosto de 2024. Fizemos algumas exibições depois da estreia e contratamos uma distribuidora que ficou encarregada de fazer as inscrições do documentário em alguns festivais nacionais e internacionais. Isso foi feito ao longo deste ano de 2025. O requisito era que esse filme não ficasse aberto para o público em geral, que a gente pudesse fazer pequenas sessões fechadas, mas que ele não fosse divulgado abertamente. Isso era uma prerrogativa dessas inscrições. E isso foi feito. Mas eu confesso para vocês que, apesar de ter assistido o filme diversas e diversas vezes, durante a edição, nas gravações e depois do resultado final, apesar de me emocionar sempre e de reconhecer nas pessoas a grandiosidade e a preciosidade do conteúdo desse documentário, eu me surpreendi com as indicações que nós tivemos. Foram 3 indicações para o prêmio de melhor filme, uma delas num festival internacional, né? E por que que eu fiquei surpresa? Porque é um filme com baixo orçamento, a gente fez na raça, é minha primeira experiência. A Letícia, que foi roteirista e produtora, também nunca tinha feito doc, né? Eu a convidei para estar conosco nesse filme porque eu gosto muito dela e reconheci no trabalho que ela faz como jornalista uma possibilidade, mas sobretudo pelo fato dela ser mãe, né? E isso foi para mim muito importante ter a Letícia do meu lado com com a experiência profissional dela, mas sobretudo com esse olhar de mãe e de cuidado e não julgamento, uma pessoa muito sensível, que eu sabia que ia dar conta, como de fato deu, né? O diretor do filme, que é o Luan, ele é um rapaz jovem, não tem filhos, e foi importante ter uma pessoa também assim, porque foi uma pessoa que nos ajudou a fazer cortes, porque se dependesse de mim, da Letícia, o filme ia durar horas, e a gente não tinha essa opção. É um filme que foi patrocinado com recursos da Lei Rouanet, então a gente tinha que cumprir regras muito definidas e esse filme não podia passar de 70 minutos, ainda que a gente dê uma esticadinha, tudo dentro dos conformes, e o filme tem 80 minutos. Eu queria contar um pouquinho só para vocês como é que foi um pouco dos bastidores, né? Como é que surgiu essa ideia e como é que as pessoas que foram convidadas chegaram até a nossa mente, né? Até o convite mesmo. Quando eu pensei num projeto incentivado, foi depois de uma conversa com uma amiga que me disse que eu não conseguiria fazer um projeto dessa natureza sem incentivo fiscal, né? Porque patrocínio de marketing é muito difícil, né? Ou você, enfim, todo mundo sabe que tudo gira muito em torno de quem conhece quem, tem uma certa política envolvida, e eu não conhecia ninguém, né? A Somos Mães é uma empresa que é uma ONG que, né, tá tentando aí fazer o seu trabalho, mas faz um trabalho de formiguinha, faz um trabalho social, que muitas vezes não é visto, não é reconhecido, é muito reconhecido por quem recebe o nosso trabalho e a nossa assistência, né? Mas, assim, para o mercado, é ainda um trabalho invisibilizado, né? Como, vamos dizer, o trabalho materno também é.
né? Então, essa minha amiga falou: você precisa procurar incentivo fiscal. E foi a primeira providência que eu tomei, né? Eu contratei uma empresa, é, ela me pediu para escrever o projeto, né? Me passou um documento com as informações necessárias. E, gente, eu sentei uma noite e eu escrevi o projeto inteiro. Inclusive, o nome do projeto, ele surgiu para mim de uma forma muito espontânea, muito natural e de maneira irreversível. Foi esse nome do Laço um Abraço e eu não tive como sair dele. Eu não pensei em alternativa. Quando ele chegou para mim, eu falei: é esse o nome, pronto, acabou. Né? Confesso que eu compreendi o nome depois, né? Depois eu fui compreendendo esse nome, né? Que vem desse laço, que é dessa romantização, e o filme fica muito claro quando vocês assistirem, quem ainda não assistiu, o filme começa com esse laço, né? Que é uma romantização, quando a gente está grávida, e tem um lacinho, e tem um sapatinho, é tudo muito bonitinho, tudo cheio de sonhos, né? As melhores expectativas. E aí depois, no meio de todo o laço, tem um nó. Quando a gente vai dar um laço, a gente faz um nó. E a gente foi explorando os nós da parentalidade, né? Depois que o bebê nasce, quais são esses nós que vão chegando? E depois a gente realmente deixa o laço, que é, a gente sai do laço, na verdade, vai para o abraço, né? Do laço ao abraço, atravessa o nó e chega no abraço, que é um abraço que representa o acolhimento. Desculpem. Então, esse nome ficou perfeito. No início, as pessoas não entendiam bem, mas conforme eu ia explicando, essa coisa foi ficando também certa, né? A própria Letícia sempre fala que ela demorou para aceitar esse nome, ela não gostava, mas teve um dia que ela falou: não, esse nome é perfeito. E aí ficou tudo certo. Bom, então eu escrevi o projeto, eu tinha contratado essa empresa e essa empresa ficou encarregada de fazer o cadastro do projeto nos canais oficiais da Lei Rouanet, né? Isso leva alguns meses e até sair o resultado, a gente fica na ansiedade, né? Não pode fazer nada até ser divulgado no Diário Oficial da União. O projeto foi aprovado e ele foi publicado no Diário Oficial em dezembro de 2018. Então, o projeto foi aprovado em dezembro de 2018. E em 2019, então, nós estávamos aptos a procurar recursos, né? E eu já tinha algum relacionamento, né, com uma empresa, eu busquei por essa empresa e essa empresa, então, se propôs a fazer um aporte de 20% do valor total do projeto, mas que daria para a gente começar a trabalhar. Bom, essa empresa fez esse aporte em dezembro de 2019, então, um ano depois da aprovação, né? Porque nada é rápido, nada é simples, tudo passa por departamentos que precisam aprovar e etc. Em dezembro de 2019, então, essa empresa faz o primeiro depósito numa conta corrente do projeto e que antes de ser liberada para a conta de movimentação, ela precisa passar por uma aprovação, né? Só que a gente teve uma troca de governo, né? 2019, 2020, a gente teve uma troca de governo. E o governo que assumiu a presidência da República em 2020 bloqueou todas as contas e trocou as regras, né? Que antes, com 20%, a gente já poderia começar a trabalhar, né? E passou esse valor para um valor superior e que, portanto, nós não teríamos aquela quantidade suficiente para começar a trabalhar. Bom, aí começou um perrengue, né?
porque a gente estava com dinheiro na conta, só que a conta estava bloqueada, e aí teria que ser liberado esse valor, transferir para nossa conta de movimentação, que é a conta do projeto também, mas era uma outra conta. São sempre duas contas, né? Uma conta onde cai o depósito e uma outra conta que a gente pode movimentar sempre com as regras e etc, né? Com as assinaturas digitais de algumas pessoas, enfim. E a gente teve Covid também, tudo junto. A empresa que nós contratamos, que foi a empresa que fez a inscrição do projeto na Lei Rouanet, se propôs a nos ajudar nessa interlocução com o governo para que, justificando que o nosso projeto foi aprovado pelas regras do governo anterior, que nós, portanto, teríamos o direito de utilizar aquela verba, apesar do governo atual, no então governo atual, ter trocado as regras. Passados 6 meses, nós ganhamos, né, e o dinheiro foi liberado na conta em agosto de 2020. Só que nós estávamos no meio da pandemia e não podíamos trabalhar. O trabalho que nós podíamos fazer era de conversar com as pessoas, explicar o que era o projeto, perguntar se elas se interessavam em participar conosco, e também foi uma época de procurar recursos para completar a verba que faltava, né? A gente tinha 20%, precisava de 80% ainda, né? Então, eram 2 trabalhos, um trabalho de prospecção e um trabalho de convidar as pessoas, que é um trabalho de produção. Eu lembro que em 2019 eu fiquei sabendo que a Vera Iaconelli estava num evento, eu tinha sido convidada. Agora falando um pouco, né, dos participantes, a Vera Iaconelli estava participando de um evento e eu fui convidada para esse evento e fui por causa dela, para convidá-la para participar do documentário. Eu fui com intenção focada nisso. Cheguei lá no local do evento, participei do evento, depois a Vera Iaconelli, ela tinha acabado de lançar um livro, Criar Filhos no Século XXI. Eu entrei na fila, comprei o livro e fiquei na fila do autógrafo. E na hora de autografar o livro, eu falei, Vera, estou com um projeto incentivado para falar sobre parentalidade, eu gostaria muito que você participasse dele. Ela falou, eu topo. E eu fiquei muito feliz. Anotei o e-mail dela, mandei o e-mail formalizando, ela retornou formalizando o aceite. E eu falei, bom, quando a gente começar a filmar, a gente volta a se falar. E aí também, nesse mesmo ano, que foi de 2019, eu queria o Alexandre Coimbra do Amaral. E eu fui falar com a empresa que assessora o Alexandre, ou assessorava na época, e essa empresa me perguntou de cachê e tal, e eu falei, meu Deus, né, a gente não tem cachê, né? Como é que eu vou fazer isso, né? E aí uma amiga conhecia o Alexandre, tinha feito um curso com o Alexandre, e falou, olha, eu tenho o WhatsApp dele, você pode tentar. E eu tentei, ele foi super acessível, aceitou de primeira também. E é muito interessante porque depois essas pessoas, elas se costuram umas nas outras, vocês vão ver depois, no final todo mundo se conhece. Mas convidei o Alexandre topou também de cara e falou, adoro projetos como esse, tô dentro. E aí eu tinha lido um livro do Domenico Di Masi, que é um sociólogo italiano já falecido, e na época me chamou muita atenção que o livro que ele lançou, que ele tinha lançado na época, ele tinha vindo ao Brasil para lançar esse livro, ele falava que a mulher ia dominar o mundo em 2030. E eu falei, nossa, eu preciso conversar com ele, porque eu queria entender que mulher é essa que vai dominar o mundo em 2030, porque certamente ela não é mãe, porque a mãe não tem tempo, né? E eu fiquei com isso na minha cabeça, procurei o contato dele, encontrei o contato da secretária dele, uma assistente, na verdade, uma
uma assistente pessoal, falei com ela falava um pouco de português, o que facilitou bastante, a gente começou o contato em inglês, mas ela falou: "Não, a Cássia, relaxa, eu falo português também", então começamos a falar em português, fiz o convite, o doutor Domênico de Masi aceitou meu convite, e também ficou ali guardadinho, tudo isso em 2019, né, eh, e a gente só fazendo contatos, ainda nem tinha sido liberada a verba, mas eu estava nos bastidores, né. E aí convidei também a Samara Filippo, a Samara aceitou o convite e participou com a gente, uma pessoa que uma voz feminina muito forte, e aí a gente partiu para as famílias, né. Eu tinha convidado também o Lincoln Tavares, que era uma pessoa que eu conhecia, da minha vida pessoal, eu convidei, fiz o convite, que é um homem que trabalha com masculinidades, ele também aceitou. Eu tinha convidado outras pessoas também, mas que perdeu um pouco o sentido, né, de ter essas participações, porque a gente começou a caminhar por um outro lugar, né? Comecei a perceber que a gente precisava falar desses pais, né? Antes de falar de filhos, né? A gente queria falar com esses pais. E aí comecei, né, a prestar atenção nos perfis que me apareciam ali no Instagram, e me chamou a atenção o perfil do José Barreto Holten, que é um pai de um menino adotado, casado com outro homem, eles conseguiram adotar um menino, e ele tinha lançado um livro também. E eu falei: "Nossa, que lindo", e eu comecei a seguir a as postagens do Holten e falei: "Nossa, ele é tão legal". A história dele é tão bacana, tão forte, eu acho que merece ser ouvida. Fiz o contato com ele e ele também topou. Olha só, gente, como as pessoas que têm contribuições importantes a fazer, elas topam muito facilmente a participar de projetos, quando elas também enxergam a seriedade do projeto. Assim, eu recebi muitos sims nessa jornada e não tinha verba, eu não tinha uma apresentação bombástica para apresentar, eu ia conversando com as pessoas, explicando qual era o motivo, qual era a intenção, e as pessoas foram respondendo que sim. Eh, e aí teve o Rafa Stein. O Rafa Stein é um pai viúvo e ele também postando algumas coisas, aquilo me chamou a atenção, fiz contato com ele pelo Instagram na época e ele também topou. E ele só teve uma condição. Ele falou assim: "Eu não quero estar num lugar de mártir. Eu sou um pai", né? E aquilo foi muito melhor ainda, né? Porque era realmente essa pessoa que a gente queria para contar essa história. Ele também topou de primeira. As outras as outras personagens, tem assim, a Clarice, amiga da Letícia, a gente teve também a Ana Miranda, amiga da Letícia, e a gente teve outras pessoas que foram indicadas, né, por exemplo, eh, a Lorena Coutinho, a gente teve também a Paula foi indicação do Luan, diretor, né, que é amiga da amiga, sabe, essas coisas. A gente estava precisando de uma gestante, então a gente também teve indicação de uma gestante. A Letícia também trouxe, pesquisando pelo Instagram, a Mariana Camardelli, que é a Somos Madrastas, né, do perfil do Somos Madrastas, ela também fuçando, ela encontrou a Priscila Obasi, que é uma mulher preta. Então, também a gente teve essa pesquisa, sabe? E aí, por fim, a gente teve o cuidado também de trazer uma pessoa, uma gestante, e a gente fez o convite para uma gestante, porque a gente queria
o parto, queria a grávida, queria o parto e queria depois do parto, né? Para saber como é que tinha ficado a idealização dela depois que o bebê nasceu. E aí essa pessoa desmarcou com a gente o dia que a gente tinha combinado de gravar com ela. Eu trouxe uma equipe do Rio de Janeiro para cá, então a gente tinha que gravar naquela semana, não tinha escolha, assim, a gente não tinha falado, vai gravar mês que vem, não, porque a equipe veio toda do Rio de Janeiro para cá, ia ficar hospedada aqui durante um período, que era um período de uma semana, para a gente, assim, gravar todo mundo, né? E essa gestante, por um motivo X, que eu não me recordo agora, ela não pôde nos receber naquele dia, né? Então, o Luan e a Letícia falou, a gente vai filmar com você, a Cássia, né? A gente vai filmar com você, porque a gente tem essa lacuna aqui na agenda, e aí eu falei, ai meu Deus, né? Eu não estava preparada para gravar naquele dia, receber as pessoas, enfim, minha filha estava em casa, tinha que levar para a escola. E aí eu falei, tá bom, venham. Aí chegaram aqui na minha casa, armaram toda, que é uma parafernália enorme, né? E aí a gente gravou a minha participação, é, e foi muito bom para mim, e muito bom para minha filha, porque, inclusive, na última exibição, ela falou que se emocionou, ela foi assistir de novo, né? E agora, um ano mais velha, desde a estreia, ela sentiu o filme de uma maneira diferente, ela se emocionou com a minha fala, então foi muito importante eu ter gravado também. E aí, depois da minha gravação, a gente continuou com isso, a gente precisa de uma gestante, né? E eu procurei a minha rede, e na minha rede tem a Kátia Silene, que é uma enfermeira obstetra, que foi doula por muito tempo, participou dos cursos para gestantes Nós Somos Mães, uma pessoa muito querida, e eu falei, Cá, você tem alguma gestante que a gente pudesse filmar, que esteja perto de ganhar o bebê, porque depois a gente quer imagens do parto e também a gente vai querer conversar com ela depois que os bebês nascerem. Ela falou, eu tenho uma, né? E deu o contato, a gente falou com ela, a Letícia ligou para ela, ela topou na hora, nos recebeu, grávida de gêmeos, e foi tão bacana a gravação com ela que a Stephanie virou a nossa garota da capa, como a gente chama, né? E depois que ela teve o bebê, a gente voltou para casa dela para filmar novamente e foi bárbaro, né? Porque ela pôde apresentar justamente esse contraste entre a idealização da gestação e a realidade depois que o bebê nasce, principalmente no caso dela, gêmeos, né? Então foi perfeito. Nós tivemos também uma mãe de 5, que é a Sabrina Martins, com uma história incrível, maravilhosa. A Paula, que teve gêmeos e a filha ficou internada, e depois a história se desenrola, porque também eu não quero dar spoiler. Tem a Tamires Nunes, que é mãe de uma criança trans. A gente trouxe histórias muito pontuais de modelos muito diversos da nossa sociedade, né? A ideia era mostrar esses desafios, né? Que sem desafio já é desafiador, e com os desafios pelas questões que são fora do padrão, né? Como se tornam ainda mais angustiantes. A gente também trouxe à tona a questão do racismo, da maternidade solo, do machismo. Então, é um documentário que aborda várias questões, né, da parentalidade. Isso é uma coisa importante da gente falar, que não é um filme sobre mães, é um filme sobre mãe e pai, né? Na sua, no seu assim mais amplo cenário, né, do que pode acontecer, né, de real, de concreto. Eu agora encerrando esse ano com essa exibição que nós fizemos,
Nós partimos para um novo capítulo do nosso documentário em 2026. É um documentário que agora a gente começa as negociações com streaming. Então, a distribuidora que fez as inscrições nos festivais começa agora a negociar com as plataformas de streaming. Eu confesso que eu tenho as minhas preferências, mas a gente está muito aberto, né, para negociar, porque é um documentário. Se vocês pudessem ver, ouvir os comentários que a gente recebe de quem já assistiu, principalmente quando sai da exibição, que aquilo está muito fresco na mente, que aquilo está muito forte, né? Vocês iriam assistir correndo, porque é um documentário que é sensível, é um documentário emocionante, é um documentário que a gente dá risada, é um documentário que a gente pensa, que a gente sonha, que a gente deseja, é um documentário que faz a gente querer ser melhor sempre, é um documentário para cima. Isabel Filardes termina lindamente o documentário, né? Uma mulher de uma força muito grande, que contribuiu muitíssimo o nosso DOC. Então, ele traz os desafios, mas ele traz muita vontade de viver melhor, né? Traz esperança, traz leveza, por incrível que pareça, traz leveza para um tema tão complexo e tão intenso quanto a parentalidade. Então, espero que vocês consigam assistir em 2026 uma plataforma de streaming. A gente vai trabalhar bastante para isso. E sigam o projeto nas nossas redes sociais. O boca a boca tem feito com que as pessoas se encantem e vão assistir, porque o amigo indicou, porque a amiga chamou. Então, esse boca a boca é muito importante. Eu vou deixar aqui o arroba Projeto do Laço a Abraço, para que vocês sigam as redes sociais do projeto e se encantem com ele também. E se você é gestor de uma empresa, quer levar o documentário para os seus colaboradores assistirem, quer transformar um evento do Dia das Mães, do Dia dos Pais, quer tornar esse evento mais rico, leva o nosso documentário para dentro da sua empresa. Se você quer apresentar na sua escola, se você tem um auditório na escola e quer apresentar para os pais das crianças da sua escola, fala comigo, a gente leva. A gente fez isso em 2025, nós levamos para as empresas, levamos para escolas e foi muito bem aceito. Então, onde quer que você queira levar o nosso DOC para as pessoas, organizações não governamentais também, que tenham ali um público que é ávido por arte, por emoção, por realidade bonita, por realidade mesmo que seja difícil, mas tratada com beleza, nos convide, que com certeza nós iremos apresentar um documentário onde você está para as pessoas que você quer bem. Eu deixo aqui um grande beijo para vocês, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Desejo que nós estejamos cada vez mais juntos em 2026.